Fala, empreendedor! Está no ar mais um Ortegama, Jogo de Negócios, o podcast para você, empreendedor. E hoje, mais uma vez, estou aqui com o nosso co-host e apresentador, Enos Bom Jardim. Tudo bom, Enos? Fala, Ortega, tudo ótimo. Maravilhoso Joia. estar aqui novamente com você. É isso aí, agora vai estar sempre, né? É verdade. Pô, o cara é bom, né? O cara tem que ficar. Pessoal, hoje, vocês sabem que o nosso compromisso com vocês é trazer o acesso à informação de qualidade, informação segura, de fontes confiáveis. E eu queria levantar uma pergunta aqui, que antes de apresentar o nosso convidado, o Enos, que é gestor aí de empresas, né? O cara que manja dessa parte. Enos, o bom advogado é um bom gestor? Não. Desculpa, minha irmã é até juíza, assim, tem pessoas na área do direito, mas ela sabe melhor do que ninguém que não. Pois é, então hoje, pessoal, pensando nesse tema, a gente já bateu muito em médico aqui, né? Falando que o médico não sabe fazer a gestão. Ele é bom na medicina e a gestão já é outra conversa. É verdade. Doutor O pessoal tá Roberto quase batendo Caproni. na gente já. É isso aí, ó. Pessoal da medicina, queremos vocês aqui, mas como amigos, tá bom? Se tiver que tretar com alguém, treta com o Roberto Caproni lá no vídeo dele. O cortezinho tá bombando lá. Isso aí. Mas assim, para a nossa entrevista de hoje, para o nosso bate-papo, é um cara muito especial que está se tornando referência aqui no estado do Espírito Santo. Ele que é o mestre da gestão na área do direito, né? Doutor Ert Copo, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. E vamos compartilhar um pouquinho, né, dessa experiência. É isso aí. Maravilha. E você concorda com a visão do Enos? O advogado é um bom gestor ou não é? Eu concordo. Graças a Deus. Eu sou tentado a concordar, mas há exceções também. Claro, sem dúvida. Doutora Ert, conta pra gente um pouquinho quem que é o Ert Copo antes da gente entrar nesse assunto tão polêmico aí, né, do direito. O Aert Copo, né, eu costumo dizer que ele é advogado por formação, porque por experiência mesmo, excede um pouquinho só a advocacia. E eu sou advogado há pouco tempo, eu sou advogado há um pouco mais de 3 anos só, e eu costumo dizer que minha advocacia ela é dividida em 2 períodos, né? Durante 2 primeiros anos ali, eu era aquele advogado bem tradicionalista, né, bem conservador, e tinha 2 clientes e clientes inadimplentes ainda. E aí, de um pouco mais de 1 ano para cá, né, aí, diante de uma nova visão sobre a advocacia, tudo isso mudou, e hoje eu sou gestor de escritório de advocacia. Pô, muito legal. E o que seria o advogado conservador? Você consegue desenhar a persona pra gente? Olha, é bem peculiar, né? Uhum. É aquele advogado que tá moldado no tradicionalismo ainda, né? Eu acho que a advocacia ela é muito conservadora mesmo. E esse advogado é um advogado que ele não está à frente do tempo, não está pensando como que o momento da advocacia, né? Ele tá muito voltado somente para a parte técnica, para a parte jurídica, né? E acaba negligenciando outras coisas que são muito importantes também. Acho que o primeiro ponto é entender que um escritório de advocacia ele é uma empresa assim como qualquer outra, né? A partir daí você vai desenhar ali o que precisa ser feito para essa empresa prosperar. O legal, Enos, do Dr. Et, é que quando eu fui olhar a metodologia de trabalho dele, geralmente o advogado ele sai da faculdade com aquele sonho, né, de montar, pegar um andar comercial chique inteiro, encher ali de associados, de advogados. E hoje o mundo mudou, né? A inteligência artificial chegou aí, tá tudo se otimizando, um processo de otimização, né, vamos colocar assim, e você rompe totalmente esse conceito de advocacia, né? O que eu desenho para o escritório hoje, né, é um modelo voltado para escalabilidade. Hoje, a advocacia ela não precisa, né, o advogado, no geral, ele não precisa mais pensar em o que eu tenho para oferecer para o direito. E levantar aquela bandeira de, eu sou um advogado trabalhista, eu sou um advogado civilista, sou um advogado criminalista, né, e olhar para o mercado, né, as dores que existem na sociedade, né, como que a gente pode ajudar e ali traçar uma estratégia de atender em escala, né? Lógico, não perdendo mão da parte técnica, né, não perdendo mão da qualidade, mas pensando mesmo no escritório de advocacia como um negócio, né, como que realmente precisa ser pensado. E que tem que ser inovado também, né? Com Apesar certeza. de tradicionalista, né, de conservador, acho que o direito é uma das primeiras faculdades no mundo, né? Direito, medicina e acho que engenharia. Foram das primeiras, né? Nos primórdios, assim, foram esses 3 primeiros cursos. Uhum. Então vem, né, muito essa parte do conservadorismo, mas pode ser inovado muito dentro do direito, né?
Na verdade, é até uma premissa básica do direito, é a inovação, né? A gente acaba esquecendo um pouco disso daí, porque o direito ele veio para moldar a sociedade. Então, desde que existe sociedade, existe o direito também. Só que o direito ele não pode ficar enfornado, né, em livros, né, dentro do escritório. O direito ele precisa estar olhando para como que a sociedade está se comportando, né? E se moldando. E ali sim o direito é dinâmico. Mas o que a gente vê hoje não é bem por aí, Sim. né? A gente até tenta se atualizar, né? Eu vou falar a gente porque eu faço parte da incluso, classe claro, também, claro. mas eu tento romper um pouco essa barreira. E o que a gente tenta é inovar não só, né, na matéria, não só na técnica jurídica, mas inovar em ferramentas, em gestão, em como enxergar o direito, né, em como enxergar o que a sociedade está precisando e oferecer serviços de técnicos e de qualidade para eles. Legal. Hoje em dia, o advogado, assim que ele sai da faculdade, ele tem uma preocupação muito grande que é o ganhar o dinheiro, né? E aí esse cara até consegue ganhar o dinheiro, mas às vezes ele não consegue fazer o bom uso, uma boa gestão disso. Mas vamos pro princípio assim, eu sei que hoje você já participa de um movimento, de um projeto que ajuda os advogados a ganharem dinheiro, né? Você poderia contar um pouco pra gente desse projeto? Claro. Na verdade, eu tenho um mentor. Certo. Né? Eu tenho um mentor e não tenho problema nenhum em falar o nome dele, Vinícius Nunes. Vinícius, ó, queremos você aqui. Vem pro jogo também, hein? Vinícius Nunes, ele é o meu mentor. Ele é um cara que ele desenhou uma estratégia, né, que é um modelo de negócio para escritórios de advocacia. E é um modelo de negócio pensado em escala. Né? É um modelo de negócio que te faz enxergar o direito de uma outra forma. Né? Só que depois que você rompe essa barreira também, que você entende que advogado precisa prospectar, advogado não pode depender só de indicação, porque acho que o Enos me corrija se eu estiver errado, mas eu nunca vi nenhum negócio que funcione a longo prazo que não tenha uma previsibilidade. Não existe. Se você depender só de indicação, como eram os moldes tradicionalistas da advocacia, você não se sustenta. Né? E aí entra na primeira barreira. Eu preciso botar dinheiro para dentro hoje. A gente sabe que processos judiciais e muitas vezes demoram anos. Né? E quem que se sustenta, né? Qual empresa se sustenta por anos sem ter uma recorrência, sem ter fluxo de caixa? Né? Então, assim, esse meu mentor, ele me deu essa estratégia, né? Ele me mostrou ali como moldar o meu escritório, como construir o meu escritório, tendo uma previsibilidade de faturamento, né? Então, hoje a gente estrutura e vai moldando ali, pensado em cima disso daí. Planejamento financeiro, né? Exato. Isso aí, eu acho que é primordial, né? E eu acho muito legal o que você está falando o seguinte, geralmente o pessoal sai, né, a maioria, vamos botar assim, né, do direito, eles saem dali e falam, não, quero fazer concurso. Quero fazer concurso porque direito não dá dinheiro, a gente vê advogado fazendo Uber, mas na verdade em todas as profissões, você vê advogado, engenheiro, você não vê hoje médicos porque ainda tem, né, um mercado ainda um pouco restrito, mas as faculdades estão aumentando cada dia mais. Então daqui a pouco, se continuar desse jeito, a gente vai ver também. E aí o que acontece? Fala um pouco mais assim sobre, com certeza você já deve ter visto isso, né? Pessoas que trabalham com direito e fazem, né, um bicozinho ali, outro ali, que não conseguiram, estão pensando só em concurso. Assim, eu particularmente eu falava até com minha irmã que também é da área, e eu falava, cara, olha só, as pessoas que mais têm dinheiro assim que você vê não são juízes, desembargadores, não são advogados. O cara tá andando de Ferrari, o cara é advogado, e não foi para a área do jurídico, assim, na parte de juiz, né? Isso que é o sonho de todo mundo. Mas é porque a galera que sonha isso é que quer aquele fixo todo mês, né? Aquela coisa ali. Mas fala um pouquinho pra gente sobre essa galera que tá com medo aí de sair, tá quase saindo da faculdade, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou virar Uber e vou fazer... Enquanto eu sou Uber, eu tô estudando para concurso. Antes de responder, comenta aqui você é advogado, ou seja, você já passou pela decisão de se tornar Uber, né? Já passou pela sua mente, porque é algo tão comum que a gente vê no meio, né? Doutora Erte, já pensou em se tornar Uber? Já. Eu já tive no limiar ali de praticamente já começar, porque... Quase fez o cadastro. Quase fiz o cadastro, mas resolvi que não. Dava para eu tentar mais uma vez, né? Legal. Mas eu entendo as pessoas que tentam, né, partir por um outro lado ali. Eu acho que a gente tem que analisar muito bem o nosso perfil também, né?
Quando uma pessoa faz a faculdade de Direito e tem essa vocação, eu tenho esse sonho, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, quero ser delegado, cara, é louvável. Vá em frente, né? Você está decidido, vá em frente. Agora, o que eu mais vejo no final da faculdade ali, pessoas que optam por quero seguir um concurso público por medo do mercado. Medo do mercado. Simplesmente pela estabilidade, né? E o que eles não param para analisar cara, um advogado, ou como qualquer autônomo, é um empreendedor. Sim. Então, se você não tiver estratégias de empreendedorismo, não entender isso daí, que você vai gerar a tua receita mesmo, de fato é assustador. Sim. De fato é assustador e a tendência nossa é procurar aquilo que nos dá mais segurança. Né? Só que quando você resolve empreender, isso eu acho que em qualquer área, você tem que ser totalmente averso a essa zona de conforto. Sim. Esse conformismo, né? De aceitar ali que talvez um concurso público, por melhor que seja a remuneração dele, se for uma pessoa ali que não gosta muito da rotina, né? De fazer ali sempre as mesmas coisas e se limitar àquilo ali, a única forma é empreender mesmo. O Flávio Augusto, não sei se você já viu, ele até fala, né? Um passarinho na gaiola, ele está seguro. Estou seguro, só que também não voa. Exato. Entendeu? Ele também não voa. Então, se ele quiser voar, ele tem que sair da gaiola. Eu tive um professor que ele me falou uma coisa na faculdade que me marcou muito. E eu falo isso todas as vezes. Todas as minhas entrevistas de emprego com funcionários, né? Eu sempre cito isso daí. Que nada contra o concurso público, mas o concurso público ele fecha duas portas. Ele te fecha a porta da pobreza, você não vai ser pobre mais na sua vida, mas ele também te fecha a porta da riqueza. Porque dificilmente, se você passou ali num concurso de Ministério Público, você é promotor, você ganha muito bem, tua família nunca vai passar dificuldade se você for bem organizado financeiramente, né? É bom pontuar isso. Muito bom pontuar isso daí. Mas também você não vai ser rico. Não vai ter liberdade financeira, né? Você não vai ter liberdade geográfica, né? Hoje tá tendo uma discussão ali porque por conta da pandemia muita coisa evoluiu nos termos de home office, digitais, home office, né? E agora tá tendo um movimento ali para que os funcionários públicos do Poder Judiciário voltem para o presencial. Só que, logicamente, isso não se estende aos advogados. Né? Os advogados, cara, não sou funcionário público, então não tenho essa obrigatoriedade. E funcionou, né? Funcionou super, cara. Funcionou super. Só que está tendo um movimento que é contra essa evolução que a gente custou muito, né? A custo de uma pandemia para poder chegar nela. Até lá. Né? Assim como a telemedicina também, né? A telemedicina foi a mesma coisa. Ficou, prenderam isso e aí foram obrigados a liberar e agora viram que realmente funciona. Pois é. Só que no judiciário está tendo um movimento meio contra isso daí. Por quê? Mas é um movimento de advogados? Ou Lógico que não. Né? De funcionários públicos. Tem que ser, né? Funcionários públicos que não gostam da ideia por que o advogado não precisa estar presencialmente aqui? E eu preciso. Porque você é funcionário público e você bate ponto. Escolheu bater meu ponto, amigo. cara. Você bate ponto, só por isso. Né? Eu também não tenho um auxílio terno como os juízes têm, nem por isso eu vou para a porta lá do fórum para ficar reclamando com o juiz. Né? Exatamente. E assim, hoje, tá claro que o advogado tem que ser empreendedor. Você acha que falta hoje na faculdade, metodologia de ensino, preparar o advogado para ser empreendedor? Porque na medicina a gente sabe que falta, né? Falta muito. Demais. A gente passa 10 períodos, né, na faculdade de Direito ali, batendo muito em cima do judiciário mesmo, né? De entender ali o direito, de princípios básicos e matérias ali que talvez, se não for a área que eu quero seguir, cara, de nada me acrescentou, né? Eletivas ali que, cara, mas isso daqui não faz sentido para o que eu quero para minha vida. Então, para que a gente fica... Perder tempo, né, cara? Né? Para que a gente fica ali batendo tanto em cima disso daí? Mas não tem uma matéria falando sobre empreendedorismo na advocacia. Aí também não me surpreende chegar no final de um curso de Direito e 99% da turma querer fazer concurso público.
Você nunca foi direcionado para Quando isso. olha esse oceano vermelho aqui, todo mundo se matando, né, cara? Pois é. Pois E é. aí- E aí que a galera vai pro Uber, né? Aí se frustra, Porque não porque... consegue, o concurso não vai abraçar todo mundo. Exato. Eu não tive muitas experiências assim nessa parte de gestão com empresas no ramo do direito, mas eu tive uma que me chamou muita atenção, foi muito interessante o empreendedorismo que eles tiveram. Você já deve ter visto, eu acho que outras empresas já fazem isso hoje. E me corrija se eu estiver errado, porque eu não entendo nada de direito. O que acontece? O pessoal, a gente tem muito processo por atraso de voo, essa coisa toda, né, com empresas aéreas. E aí eu conheci um pessoal, não me recordo o que a gente estava fazendo, mas a gente foi na empresa, visitou a empresa, conversou com os gestores. Eu acho que eles estavam, na verdade, passando por um processo de alavancagem financeira, iam entrar alguns investidores, a gente estava lá, não lembro o que era, mas o que me marcou foi que eles eram formados em direito, não tinha ninguém da área de TI, só que aí, né, óbvio, contratavam pessoas dessa área. E o que acontece? Várias empresas, isso já é de conhecimento nosso, elas já têm um recurso aprovisionado para ações trabalhistas. A maioria das empresas que são organizadas, eles já sabem que vão ter passivos trabalhistas, eles já condicionam ali um valor, assim como empresas aéreas, né? Porque a gente tem, pessoas perdem, tem danos morais ou mesmo materiais por atraso de voo. E aí, uma coisa que eu não sabia, era muito interessante, é o seguinte, se, por exemplo, eu processei o Ortega, aí você me corrige se eu estiver errado, mas o que eu entendi foi o seguinte, eu tenho um processo contra uma empresa, eu posso vender o direito desse processo para você. Porque o que eles faziam era o seguinte, eles compram, vamos dizer, Ortega teve um voo atrasado. E aí, deixa eu entender um pouco da história do Ortega. A empresa entende um pouco da história dele e fala, Ortega, olha, isso daí, pelo que a gente já sabe, vai entrar na vara, né, de Vitória, assim, assado, isso daí vai dar uns R$4.000, aproximadamente, pelo histórico é isso. Então, eu vou lá e pago R$1.000 ao Ortega, à vista, e eu pego o direito, né, de fazer. E olha o que eles faziam. Então, no fundo, olha que loucura, eles usavam direito como, na realidade, isso é uma empresa de empréstimo, no fundo. Entende? Era quase as Casas Bahia, sabe? Casas Bahia não ganha dinheiro vendendo móveis, ela ganha dinheiro fazendo empréstimo, só que sem ser uma empresa de empréstimos. Né? Ela vai lá, divide em 24 vezes para você, você paga o dobro e pronto. Então era mais ou menos isso, assim, cara, você quer o dinheiro agora? Geralmente a gente é imediatista, né? Sim. Pô, vou ter que entrar com o processo, a gente sabe, olha o que os caras fizeram, eles usaram, né, essa morosidade, vamos dizer assim, da justiça a favor deles. Eu te adianto um valor, você está satisfeito e deixa comigo aqui que eu me entendo e a gente resolve. Eu achei interessantíssimo, cara. Você já viu isso? Já deve ter visto, né? Essas empresas. Isso é muito comum na área bancária também. Bancária também? Nunca vi. As empresas, né, têm ali um crédito a ser recebido e, dependendo de como for, ele vai e repassa esse crédito para frente. Isso é muito comum mesmo. Mas é como se ele vendesse? Ele vende. Entendi. Ele vende. E aí uma outra empresa, às vezes isso entre escritórios de advocacia mesmo. Compram a dívida, né? E aí ficam tentando receber. Entendi. E aí daqui a pouco passa essa dívida para um outro credor. E isso vai virando uma bola de neve. Mas isso é muito comum. Mas você tocou num ponto ali que eu acho muito interessante também. Que você estava falando, não, são empresas, né? Em nenhum momento você falou, são escritórios de advocacia. Sim. Né? Porque existe uma grande diferença mesmo, né, de empresas que oferecem serviços, né, que são serviços às vezes até judiciais, só que mascaram isso daí não levando o rótulo de escritório de advocacia, por conta das limitações que o conselho tem para os escritórios. É legal a gente entrar Então, nisso. uma empresa que, por exemplo, você falou de overbooking. Isso. Né? Quando você vai lá, você tenta embarcar e a companhia aérea vendeu mais assentos do que tinha e você foi preterido de embarcar. Você não pôde embarcar ali. Ali acabou de nascer um direito para você. Né? Só que quem que vai lutar por esse direito? Quem que vai conseguir essa restituição, essa remarcação, qualquer que seja ali o objetivo da ação? O correto são escritórios de advocacia, são advogados. Só que o que a gente vê no mercado hoje? Tem empresas, né, que extrajudicialmente oferecem esse tipo de serviço. Né? No corpo dele ali você vai ver toda a equipe, né, talvez 70%, 80% é de advogados, mas que não levam o nome de escritório de advocacia para né? Não é escritório. Não é, entendi. Para poder fugir das limitações da ordem. Né? Entendi. E isso daí, de fato, acaba atrapalhando um pouco o nosso trabalho, porque
no bancário existe isso, no aeroportuário existe isso, em várias áreas vão ter empresas que oferecem o serviço jurídico, mas que não levam a alcunha de escritório de advocacia. E aí eles levam uma série de vantagens, né? Que é o que a gente estava conversando aqui antes. Eu ia até fazer essa pergunta. Que assim como o CRM e alguns outros conselhos de classe da área de medicina, da área médica, isso é uma briga lá interna deles, que a gente tem vários conselhos, né, que regem várias profissões e elas, às vezes, elas convergem no mesmo procedimento. Sim. Então, por exemplo, o médico ele não pode colocar preço. Só que a biomedicina pode. Vamos dizer assim, um pode fazer antes e depois, foto, o outro não pode. E a gente sabe que no direito você não pode quase nada. Então, o que você falaria como uma dica aí para o pessoal que está perdido nisso daí? Como é que eu faço? Porque eu não posso fazer promoção. Como é que é o marketing do direito, cara? Cara, é complicado eu dar essa dica aqui, mas eu vou te dar uma dica. Pensa como tudo quanto é advogado. A gente vai pelas brechas. Entendi. Então, no próprio código de ética da OAB, você encontra uma brecha ali que permita, então, fazer o marketing, né? Uma das coisas, por exemplo, a gente não pode fazer aquele marketing escancarado Casas Bahia, né? Mas a gente pode fazer conteúdos informativos. Que gera o interesse do cliente em entender melhor sobre. Exatamente. Eu não posso fazer prospecção ativa, fazer lista ali de telefone e entrar em contato com todo mundo. Tá precisando de um advogado? Isso eu não posso. Não pode falar preço também, ou pode? Nada que seja assim muito escancarado, explícito, muito assim, tabelado. Colocar lá mas posso levar para uma consulta e aí sim fazer a apresentação dos meus honorários. Mas eu não posso fazer um post, por exemplo, no Instagram, falando, eu cobro X para um processo tal. Mais de 1000 causas ganhas. É isso. Isso é o que a OAB limita. Entendi. Né? Mas também não impede que a gente faça um marketing ali, né? Mas tem uma linha muito tênue ali. Porque, cara, tem uma série de coisas que a gente é vedado de fazer que não faz muito sentido. E é feito meio que vistas grossas também, né? E tem algumas outras coisas que, cara, não tem problema nenhum, né? Mas que a gente é proibido. Não sei se vocês viram há pouco tempo atrás o caso do advogado ostentação. Eu vi. Parece que foi até tiraram a OAB dele, né? Ou tentaram, não sei. Parece que a OAB dele foi suspensa. Isso que eu vi. Porque era um cara que, tá ganhando dinheiro com a advocacia. Sim. Parece que isso é crime mesmo aqui no Brasil. Não pode, né? Não pode. E aí a OAB dele foi suspensa. Não sei se isso hoje ainda tá, né? Mas foi. Foi até legal que a gente entrou na parte do marketing. Porque o AET, ele... Ao mesmo tempo que ele é o advogado, sério, engessado e tudo mais, ele tem o outro lado que é o cara. É o marketing. Que tá na gestão, né? Ele tá ali, então tem que ficar ali no meio do... Como que é se equilibrar, AET? Esses dois universos, né? Porque é igual a gente estava conversando outro dia. Você falou assim, não, quando eu vou entrar na reunião com o meu cliente, eu já levo o meu blazer, minha roupa e coloco. Mas no dia a dia eu sou assim. O cara é camiseta, tatuagem, bermuda, chinelo. São duas personas, né? São duas personas totalmente diferentes. Como que é incorporar uma várias vezes ao dia aí? Cara, eu vejo da seguinte forma, Ortega. Entenda qual que é o propósito do que você está fazendo. Né? Se eu estou lá dentro do meu escritório de advocacia, eu estou atendendo como advogado, a pessoa do outro lado, ela precisa ver a figura de um advogado. Ela precisa sentir confiança. E eu não estou ali para ficar... levantando bandeira de aceitação, que os advogados hoje em dia são assim, são tatuados, não sei o quê, Cara, não. A sociedade ela vai evoluir a ponto de não chegar. Mas ainda hoje, um advogado ele não pode entrar no fórum ali para fazer uma audiência se ele não tiver de paletó. Sim. Então, assim, quem sou eu para chegar lá para o meu cliente que está tentando me contratar e forçar a barra que, não, você vai ter que contratar um advogado assim. Não, cara, eu entendo. Eu entendo que do outro lado ele precisa enxergar a pessoa de um advogado. E aí é o momento que eu, sim, visto meu paletó, visto a minha gravata, né? Sou um pouco mais técnico, um pouco mais formal. Tá no papel, mas, de fato, no meu dia a dia, a AET é totalmente diferente. Já é até diferente para falar para o outro advogado, né? Sim. Porque as pessoas veem você no seu estilo e falam assim, pô, eu quero ser esse tipo de advogado. Eu quero ser esse cara que moderno, tá na liberdade, usa e abusa da inteligência artificial.
É isso mesmo. Que se adaptou, né? Se adaptou. Se adaptou, mano, não ficou preso, né, aquilo. E fala um pouco sobre isso. Eu não entendi sobre a empresa. A sua empresa, ela auxilia. Como é que funciona esse serviço, né, no âmbito da gestão? Ah, tá. Hoje eu tenho, né, o meu escritório de advocacia e tenho a Octopus Solutions, que é uma empresa que faz a construção, né, de toda a organização de escritórios de advocacia. Sim. Tá? Pensado em escritórios de advocacia, pensado em escala. Aham. Né? Porque, assim, nada contra também o escritório que, não, eu quero ter minha carteira de clientes com no máximo 10 clientes aqui, com atendimento pessoal. High ticket, né? Todo mundo tem o meu telefone pessoal, tudo certo, high ticket. Né? O negócio foi pensado para isso daí. Só que quando você pensa em escritórios que, não, eu preciso atender volume, eu quero atender muita gente, demandas repetitivas, né? Aí a gente precisa lançar mão de ferramentas. Sim. Isso é imprescindível. E quando eu entrei nesse mercado e comecei a entender que escritórios de advocacia, na grande maioria, não tem gestão, né? Você pergunta ali o que é um CRM, muita gente ainda não sabe o que é um CRM, né? Não sabe por termos, mas tem um caderninho ali que ela vai anotando tudo. Ele tem um caderninho de pão que é o CRM dele. Exatamente. Não é da medicina que a gente está falando. Que estamos falando, tá? Às vezes isso acontece direto. Eu falo CRM, o Conselho Regional de Medicina. Não, vocês não precisam. E aí, quando a gente pensa num escritório que está se estruturando para atender em escala, necessariamente você precisa lançar mão de ferramentas. Sim. Né? E necessariamente você vai precisar de automatizar processos internos repetitivos, você vai precisar integrar outras ferramentas, você vai precisar... Você não pode se assustar com a evolução do mercado. Você precisa abraçar a evolução que está acontecendo. Né? Igual vocês estavam falando aí sobre inteligência artificial. Eu já vi vários advogados com medo do que está por vir aí. A advocacia vai morrer, a inteligência artificial vai fazer tudo. E eu não vejo para esse lado. Eu vejo que a advocacia vai matar aqueles que não querem evoluir. Sim. Isso vai. A própria Esses vão tecnologia desaparecer, vai né? matar. Né? Agora, aqueles que se adaptam, aqueles que se moldam ao que está acontecendo, esses vão prosperar ainda por muito tempo. Fica a dica para vocês aí, doutores e doutoras, tá? Que tem dúvida se a inteligência artificial vai acabar com a sua profissão? Vai, se você não se adaptar. Então, já curto e grosso, né? Já deixo esse recado. Mas quais são os gargalos, assim, hoje que o seu sistema de gestão resolve? Porque, assim, ó, eu tenho uma coisa que acontece, e vou até citar você agora, mãe, dona Sandra, né? Ela tem os seus processinhos que ela fica lá cutucando INSS, essas coisas, pá. Tá sempre procurando um negocinho. E qualquer mensagenzinha que chega pra via SMS, qualquer coisa, ela já pega assim, printa, manda pra mim, manda pra advogada. A advogada vai lá, responde no áudio, aí tem que explicar, e ela não entende o que o advogado explicou, porque Aí vem naquele pergunta, juridiquês, o que ela né? quis dizer? Aí o advogado explica naquela linguagem jurídica, aí ela manda pra mim, eu também não entendo, vou lá, dou um Google. Hoje, o seu sistema de gestão resolve essa dor desse cliente que precisa dessa... Estilo babá, né? O advogado tem que ficar de babá do cliente, porque toda vez ele manda e, claro, o cara que tem compromisso vai dar uma resposta. Sim. Hoje, o seu sistema de gestão resolve essa dor, porque deve ser complicado, né? Sim. Existem alguns sistemas hoje que já fazem algo próximo disso daí, né? Mas o que eu trouxe é algo para dentro do meu CRM. Né? O CRM, até para diferenciar o que estão pensando... É uma central de relacionamento com o cliente. Tá? Então, ali dentro você tem uma série de informações, uma série de etapas, você realmente constrói a sua empresa, seu escritório ali dentro. E aí você vai moldando, você vai colocando ali o que é necessário. Né? Então, hoje no meu CRM, do meu escritório, né, a cada momento que o processo muda algum status, o meu cliente ele é informado automaticamente, sem que eu precise parar ninguém do meu operacional para poder mandar uma mensagem, para a pessoa ficar com dúvida e ele ter que explicar. Poxa. Cara, essa é outra dor. Que eu ia falar agora, cara, eu já tive Minha processo. mãe, toda sexta-feira, ela manda assim... Hein, olha lá se o processo atualizou. Lá vai eu no Jus Brasil pagar assinatura para poder ficar atualizando o processo. Eu já tive processo, cara, que eu entrava lá direto para saber o que estava acontecendo. E aí, quando tinha uma alteração, aí eu mandava mensagem pro advogado. Ei, você viu que alterou lá? Ele, calma aí que eu vou lá ver. Aí ele que entrava para ver, cara. Cara, isso é muito comum.
Mas é muito, muito, muito Porque o comum cara tem um mesmo. monte, né? E você só tem um. Então, pra Exato. gente é fácil ficar ali entrando pra ver como é que tá. Exato. Aí isso é muito legal, cara. Mas muito bom. eu entendo também o cliente, né? Pensa o seguinte, você está contratando um serviço que se você não ficar olhando ali se o processo andou ou não, cara, fica praticamente só no imaginário do cliente. Sim. Você não está recebendo nada, não é nada Não tem palpável. feedback nenhum, é um né, cara? serviço. E a grande maioria dos advogados pecam em não dar essa atenção para o cliente. Né? Uma vez que contratou, já está na minha base, já estou com o processo. Eu sou advogado, sei que o processo demora. O meu cliente ele está precisando de um resultado. Né? E como não depende de mim, eu preciso que ele pelo menos sinta a confiança de que, cara, o meu advogado está cuidando disso. Meu advogado está em contato comigo o tempo todo. É relacionamento, né, cara? E eu acho que isso talvez é muito importante também, é muito bom, relacionamento com o cliente. Mas eu já vi casos, porque no direito tem muito isso, de prazos, né? Para você tem os caras perderem prazo, de enviar certidão, de enviar alguma coisa. Então, ou seja, internamente é muito importante essa gestão do sistema também, porque ele deve fazer isso internamente também, né? Sim, você precisa. Hoje, no escritório de advocacia que não tenham sistemas, né? Pelo menos para isso daí é o push dos processos. Se você não recebe pelo menos o push dos processos via algum sistema, cara, tu não vai conseguir dar vazão para muitos processos. E aquela coisa que você falou de escalabilidade, né? Como Exato. é que você escala se você não tem isso? Se você não tem ferramentas para isso, você abre mão da qualidade. Sim. Então, se você está tentando, né, crescer com qualidade e escalabilidade, você precisa de ferramentas. Não tem como. Tem que automatizar. Né? E hoje as pessoas, por exemplo, quando eu vou no Google, né? Esse dia eu estava acompanhando um processo meu lá, e lá estava que a sentença sairia com 60 dias no Google. Mas a gente sabe que o sistema não funciona desse jeito. E é isso que você falou. Eu ficava com vontade de mandar mensagem para o advogado. E aí? Já deu 60 dias. Cadê? 61 dias hoje, não? Né? Mas é legal você ter esse sistema que fica nos notificando, porque a gente fica mais tranquilo. Se sente cuidado, né? Porque é igual o Anderson falou, vocês têm vários processos. A gente só tem aquele ali. Sim. Né? E você fica naquela ansiedade, às vezes é coisa importante, tem gente que deixa de tomar decisão, de Nós fazer já gastamos algo. dinheiro já, cara. Já. A gente tem que pegar... Você entra no processo, já foi gasto. A gente precisa desse dinheiro. Eu trabalhei uma época em alguns lugares, agência de turismo mesmo, a pessoa chegava lá, contava viagem com a gente e tudo. E aí falava assim, olha, eu vou fazer. Eu tô com um processo na justiça. Tô esperando entrar. Já tá ganho. Né? Só tô esperando a sentença. Mas já tá praticamente ganho. Aí eu já posso deixar reservado aqui. Então fica naquela ansiedade, né? Quantas pessoas... Você já conheceu aqueles milionários que é porque tem processo para receber? Ah, sim. Não, cara. Nossa. Eu tenho 5 milhões para receber e já gastou acha que é 4.800. milionário. Só que ele tem esses 5 milhões para receber há 15 anos já. Então, assim... Às vezes o cara já até morre e não recebe. E precatório, e vai. Vai pra espólio, aquela coisa toda lá. E nesse sistema, só pra me entender, a Octus, é Octopus? Octopus. E aí, como é que é o serviço? Eu vou montar um escritório de advocacia, eu contrato sua empresa, e aí você faz um plano de negócios, explica... Isso. A gente molda o CRM, né, a realidade do teu escritório. Porque... nenhum escritório, né? Isso daí é até uma crítica que eu tenho, porque existem várias ferramentas hoje no mercado que prometem entregar ali um CRM voltado para escritórios de advocacia. Só que é um CRM muito engessado. É um CRM que, às vezes, a realidade do escritório do Ortega não é a realidade do meu. Né? O tipo de serviço que eu ofereço no meu escritório é diferente do escritório do Enos. Então, é algo muito engessado. E, de fato, de CRM, né? Porque existem várias empresas de CRM aí. Sim. E quando você olha essas de CRMs jurídicos, são muito fracos. Né? Então, não talvez até por conta do perfil, né, do advogado não ser um perfil empreendedor, ele não enxergue que esses bons CRMs jurídicos que existem no mercado, de bons eles não têm nada. Sim. Né? O serviço que eles entregam, que é essencial para a gente, é o push dos processos. Somente. É o que você tem, né? O que você tem. Não tem como comparar com nada, né? Talvez por isso que eles achem isso bom, né? Pois é. E esse CRM, ele resolve a questão do juridiquês também, porque, igual eu te disse, minha mãe lá, dona Sandra, ela me encheu o saco, ela assiste todas. Né?
Manda até esse episódio pra doutora, pra elas entenderem por que você fica em cima delas. Manda um beijo pra ela que ela vai pedir pra você mandar um beijo pra ela. Beijo, mãe, ó. Pra você, pra Helena. Beijão. E assim, vem a resposta. Mas eu não sei do que se trata aqueles termos. Hoje o seu sistema, ele atende a essa dor, ele resolve? Ele resolve. E muito legal você ter falado isso, porque a gente estava falando sobre inteligência artificial. Aham. E ele resolve da seguinte forma, né? A cada andamento do processo ali que muda, o meu cliente ele é notificado via Sim. e-mail. Nesse e-mail, né, a gente já fez um template de e-mail explicando, tipo, olha, o status do processo mudou de tal para tal. Né? Não é pra o que vem da despacho. justiça, né? Você adapta, né? Aquele Não, famoso, né? ele vem assim, Conclusos para despacho. o status do porcaria processo é essa de mudou... Despachar pra Exato. quem? Tá concluso o Despachante quê? do carro? Pois é exatamente isso. Ele vai receber lá uma notificação, tipo, o processo em nome de fulano de tal mudou para concluso para despacho. Aí a gente complementa embaixo. Quer saber mais o que significa isso? Clica nesse link aqui abaixo e você vai ser direcionado para uma área, para ser atendido pela inteligência artificial do escritório que vai tirar as suas dúvidas. E aí lá a gente coloca assim, explica como perguntar, né? Sim. Tipo, o que significa concluso para despacho? E aí é o próprio chat GPT que vai responde. responder, só que num ambiente do E o cliente escritório. pode Que é legal, atender. né? Porque você não pega um advogado e fica lá o dia inteiro tirando dúvidas Exato. de como falar. Exatamente. E o cliente pode pesquisar à vontade lá. À vontade. Aí, mãe, à ó. vontade. Vou mandar. Contrata o Octopus. Aí, já indica para seus advogados aí. Legal demais, cara. Nossa, e aí mas- você faz vocês criam essa cópia, né? Adicionam a informação, né? Ao e-mail que já vem e o cara, se ele quiser tirar mais dúvidas, é só entrar lá. Isso aí. E é interessante que essa dor não é só do aposentado, pensionista, lá do cliente final. A gente estava com, não vou citar o nome da instituição, é claro, mas o presidente de uma grande instituição bancária, e ele falou que também o juridiquês é o que barra ele. Ele pergunta sim ou não, vem um e-mail de 2 páginas. E ele só quer saber se é sim ou não. Né? Então, você acha que hoje os advogados complicam muito a conversa com o cliente ou o setor jurídico com os outros setores da empresa? Sim, complicam, né? E eu acho que já poderiam ter superado muito, né, esse juridiquês, porque, cara, isso para mim é um princípio básico da comunicação. Se eu tento me comunicar com você e estou usando tanto juridiquês que você não entende a minha mensagem, eu falhei como comunicador. Ponto. Né? Agora, o advogado ele fica numa gangorra ali entre mostrar autoridade, né, técnica, e aí abusa do juridiquês e tentar ser compreendido. Então, é complicado, né? Em alguns momentos a gente precisa sim lançar mão do juridiquês, mas, cara, tenta usar isso daí numa petição para um juiz que vai ler, né? Alguém que seja da área que vai ler. Quando você está comunicando com o teu cliente, eu cometi esse erro aqui agora. Eu fui falar alguma coisa aqui agora e usei um termo de preterir o teu embarque, né? Não, é impedir o embarque. Agora vocês me entenderam, entendeu? Não deixou eu subir. Não deixou eu subir. Por que eu vou usar um termo técnico ali, um juridiquês, né? Ficar falando sobre leis e tal, sendo que, de fato, o que vocês querem entender tem um direito ou não tem? É sim ou não? É isso aí. E acontece muito. Você que está dentro de corporações, né, de grandes empresas, a comunicação do jurídico com o RH e com os outros sempre tem esse impasse, né? Mas hoje eu acredito que você tenha soluções para isso também, né? Cara, na comunicação é basicamente usar o uso do bom senso. Não tem porquê mesmo, quando você está conversando, isso daí... A gente não precisa lançar mão de ferramentas para isso, porque em vários momentos você não vai estar com o computador na tua mão. Então, você precisa mesmo exercitar. Estou conversando com pessoas que não são da área, não tem porquê, então, eu ficar usando muito termo técnico. Né? Estou conversando com alguém da área, aí sim, posso usar. Até, mesmo assim, eu ainda sou um pouco contra, porque... Qual que é o sentido? Existe uma outra palavra muito mais fácil para falar isso que eu estou querendo falar, que não é muito técnico. E o meu conhecimento técnico está sendo medido pela quantidade de palavras difíceis que eu falo.
né? Então, assim, Eu acho que fica isso é uma antigo, crítica né? aí. Eu acho que é antigo aquela coisa, sabe? De você parecer estar um pouco acima. Então, Exato. aquela coisa alimenta um pouco do ego da pessoa. Então, Exato. acontece muito na área médica. Uma vez eu vi uma pesquisa. Eu sei que falava assim, olha, 90% das pessoas não sabem nem onde fica o baço. Tô falando, mas eu também não sei não, nem pesquisei. Né? Mas assim, então o que adianta? Você chega pro médico, o médico começar a falar aquele monte de coisa, você fala, cara, o que Roberto você tá Caproni, falando? que tem 6 mil clínicas na lista de clientes dele. Aí ele é mestre. Ele pra falou isso e falou assim, ó, o desmistificar baço fica aqui ó, nessa região em algum Foi o lugar. Caproni, agora que eu Foi o lembrei. Caproni. Pô, a gente tava, é isso mesmo, o Caproni que falou, 90% das pessoas não sabem. Ele falou, eu sei que fica aqui, cara, em algum lugar. Então, a mesma coisa no direito, às vezes o cara... E qual é o sentido da comunicação? Como você falou perfeitamente, ser entendido, ser compreendido. Você está falando para mim não entender nada, então tá dando certo. Ou você quer que eu entenda o que você está falando? Nós estamos na era da comunicação, né? E as pessoas não viram a chave para isso. Você vê pastores, as pessoas que estão se destacando hoje, eles adaptam sua comunicação para o teu público. Público, Se perfeito. você vê palestrantes, eu vou palestrar para médicos, é uma linguagem. Eu vou palestrar para uma escola, é outra. E por que os profissionais, tanto médico quanto advogado, não fazem essa adaptação também? Eu acho que seria tão mais fácil a compreensão, né? Com certeza. Entre cliente e prestador de serviço. Legal. E só para complementar o entendimento aqui sobre a Octopus, então ela é o CRM ou, por exemplo, é uma gestão 360 graus? Como é que funciona? Quero contratar, qual é o serviço que eu vou ter? A Octopus, ela nasceu como uma empresa de assessoria, Certo. né? Então, a gente faz uma gestão junto com o seu escritório. A gente vai abrir o teu escritório, a gente vai entender o que você tem de organização, Sim. né? Quais que são as necessidades do teu escritório. O CRM ali, é só uma ferramenta e o que você vai usar. CRM vai ser moldado ali em Entendi. cima, né? Dentro da sua realidade mesmo. E basicamente o que a gente faz é isso. A gente vai entender o momento do teu negócio e vai traçar uma estratégia, né? Certo. Em cima de ferramentas, em cima de automações e integrações. Legal. É aí que a gente entra. E hoje, Entendi. nessa sua trajetória, né, inovando a forma de fazer direito aí, tem alguma história, algum caso que você pode contar pra gente? Alguma coisa que aconteceu nessa sua jornada que é interessante você trazer? Que seria Consegue cômico lembrar? se não fosse trágico. Cômico, se não fosse trágico, eu tenho uma aqui que foi, cara, o primeiro cliente que veio do digital. Porque uma coisa é quando a gente está lá advogando, né, da forma tradicional, e aí você vai atender, e aí tem N histórias Sim. aí dessa Sim. fase também. Mas teve uma agora que me marcou muito, que foi quando eu vim para o digital. Entendi que era onde eu precisava estar, entendi que era uma outra visão sobre a advocacia, né? E aí recebi o primeiro cliente, o primeiro lead. Sim. Né? Primeiro que a gente não tem nem noção ainda desses termos. Então, recebi esse primeiro lead. E aí comecei a conversar, um senhorzinho lá do Rio de Janeiro querendo me contratar, porque ele tinha tido um problema com o plano de saúde dele e tal. E aí veio a primeira objeção. Né? Que a objeção é, tá, mas você está no Espírito Santo. Sim. Pesquisei você no Google e não te achei. Sua rede social só tem você fazendo tatuagem e malhando. Então, Não vi nenhuma de você de terno. eu sou daqui do Rio de Janeiro. A gente já tá assim, veiaco Sim. com golpe, né? Como é que você quer que eu acredite mesmo que você é advogado? Cara, foi a primeira objeção ali Sim. que já me fez entender. Cara, não, eu preciso mesmo me posicionar. Né? Eu preciso passar toda essa segurança Sim. que o meu cliente precisa, né? E aí que vem toda a história do escritório, da estruturação, né? De ir quebrando essas objeções antes mesmo delas aparecerem, né? Sim. Legal. Veio do aprendizado, né? Você vai evoluindo pois a é. partir desses aprendizados. E você conseguiu provar que era advogada? Nessa não. Não. Nessa não. Aí, Essa ó, tá ali vendo? desfriou, essa ali Aí tá desfriou. vendo? Não, esse eu perdi. Se você estiver assistindo aqui, ó, ele é advogado. Tá Você comprovado. perdeu. Perdeu um dos melhores advogados aí. Pode Não, fazer merchan, esse eu né? perdi, mas o que eu ganhei de ensinamento ali, de como, o que eu precisava, foi tudo a partir dali. Foi ali que eu precisei... Não, eu preciso ter um ambiente físico para poder ter uma estrutura para mostrar na hora que eu abrir a câmera, né? Não pode ser... Sim. o cara tá vendo meu quintal, né? Eu preciso de ter um CNPJ do escritório,
né? Eu preciso ter uma estrutura, eu preciso ter uma equipe. Eu passei muito por isso com a agência. A gente tocava mais de 20 perfis de Instagram, a gente fazia um trabalho gigantesco dentro do Brasil e Europa, né? E a gente não tinha um perfil do Instagram nosso. Aí quando a gente foi prospectar um cliente que não nos conhecia também, a primeira pergunta foi, mas qual que é o Instagram de vocês? Não tem. Aí depois que criou o da gente, tive que criar o pessoal, porque hoje as pessoas têm a necessidade de entender quem é o empreendedor por trás do empreendimento. Faz o negócio, É uma isso coisa que a gente está investindo muito agora, né? aí. Não é Forçadamente. fácil fazer conteúdo, não. Não. Livre espontânea pressão. Né? Mas é legal. E eu vejo que nas redes sociais você está trazendo um pouco também do seu cotidiano, né? Você não está engessando completamente para a área dos direitos. Você está mostrando que existe um ser humano por trás do terno e gravata. É aquilo que eu estava falando, né? Sobre a persona. Ali existem duas personas. Uma persona é a que toca o escritório de advocacia. E ali sim são mais conteúdos técnicos, jurídicos mesmo, porque é quem que eu estou querendo atingir, né? No meu perfil pessoal, não. No meu perfil pessoal, eu posso até trazer um pouco de conteúdo jurídico ali, mas nunca foi o foco. Sim. Né? No meu perfil pessoal, aí agora eu começo a falar um pouco mais direcionado para gestores de escritório de advocacia, Sim, advogados que queiram estruturar o teu negócio ali para atender em escala. E essa assessoria, ela serve para qualquer patamar que o advogado esteja? Acabei a faculdade, Quero começar. quero começar, ou não, Ou já preciso ter o tenho. meu escritório já. Serve para qualquer etapa, né? E aí tem uma máxima, né, que as pessoas falam que você precisa crescer desorganizado, parar, organizar, crescer, né? É sempre crescer primeiro, depois para organizar. E aí eu sou um pouco Eu sou completamente contra Você essa achou linha de raciocínio. Para mim também. isso daí é um mal, uma característica, né? Vou falar uma característica para não dizer que é um mal, mas é uma característica do brasileiro de querer levar tudo de qualquer jeito. E aí eu sou muito contra isso daí. Eu prefiro que, cara, vamos fazer algo pensado? Vamos estruturar primeiro para ter a possibilidade de aumentar ainda mais depois? Pois Né? Eu fiz intercâmbio com um cara e ele era japonês. Olha que legal isso que ele falou. Nunca mais esqueci, cara. Ele falava assim, cara, o brasileiro, ele nunca tem tempo para planejar, mas ele sempre tem dinheiro para refazer. Aí ele falou assim, vocês... qual a diferença nossa para vocês? Em 10 meses, nós planejamos 7 meses e executamos 3. Vocês... planejam 3, executam em 7. Aí eu besta, né? Ué, mas a obra acabou com 10 meses, tudo igual. Aí ele falou, então, mas nós orçamos 1 milhão e gastamos 700. Vocês orçam 1 milhão e gastam 9. E para vocês é normal. Entendeu? Então, realmente, a gente não tem esse hábito de planejar. É tudo assim, começa e aí no meio a gente vai vendo como fazer. Na nossa jornada juntos, porque eu faço a parte da assessoria de marketing e o Enos a empresarial. A gente tem a parceria das empresas, né? Que é a Ortegama, a Disrupt Media, a própria Gestria. E pela primeira vez apareceu uma pessoa que estava montando uma clínica e nos contratou antes de montar a clínica. Verdade. Isso aqui quase chorou. Ele olhava assim, você não está acreditando. Foi emocionante. Porque não é da cultura do brasileiro. Geralmente, no meu caso, as empresas só buscam agência de marketing quando elas já estão quebradas. É a última solução. Eu acho que o social media vai salvar a vida dela. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa deve acontecer com a Octopus. Não deve ter aquele cara, raramente, né? Deve ter aquele cara que, não, tô saindo da faculdade, geralmente o cara já tá com o escritório pronto, já não tá dando certo, ele não conseguiu falar, vou chamar. O cara vai, ganha a primeira causa, em vez de pegar a grana e investir nisso, compra Mercedes. Acontece. É raro, mas acontece com frequência, né? Acontece sempre, mas é raro. Mas eu tenho fé que isso vai mudar ainda. Tem que mudar. Eu tenho fé que isso vai mudar, porque o que acontece o advogado ele precisa primeiro ele virar a primeira chave, que é entender que a advocacia tradicional ela vai morrer. Ela vai morrer. Se você não se adaptar ao mercado como que ele está hoje, né, as tecnologias, como é que elas estão, tua advocacia ela vai morrer. O segundo momento entendi, já migrei para o que é essa nova advocacia, né, essas novas possibilidades que existem hoje, e aí agora tenho que dar um jeito de arrumar a casa. E aí eu entendo o fato de, não, preciso primeiro crescer para depois arrumar, né?
Só que se você faz isso desde o começo, a gente sabe que toda vez que você tem uma mudança de qualquer sistema, de pessoas dentro do... Existe o ruído. Claro. Existe aquele momento de que não vai sair perfeito ainda. Sem dúvida. Então, por que não você já sofrer isso daí logo no início? É isso aí. Né? Por que não esperar teu escritório já estar lá com 500 processos rodando, você com uma equipe, sabe, muito cheia ainda, folha salarial altíssima, para depois você pensar em, cara, eu preciso dar um jeito de melhorar. Você entende? Sim. Você pouparia muito? Quando eu sempre uso uma analogia que é feita o seguinte, eu sou atleta e aí faço triatlo e aí eu faço a analogia do seguinte, quando você está pedalando, vou comprar uma bicicleta, aí você compra uma bicicleta, começa a pedalar. E aí você pedala, você não sabe quanto que você está andando, você não sabe nada da bicicleta. De repente você fala, pô, eu quero dar uma evoluída nessa bike. E aí você começa a colocar alguns acessórios para você medir algumas coisas. Pô, eu quero saber pelo menos qual é a minha velocidade. Aí daqui a pouco você quer saber qual é o seu pace. E para você ir controlando isso, só que pensa no seguinte, uma bicicleta você está andando ali devagar, não precisa de controle nenhum. Uhum. E como que é a sua visão externa de uma bicicleta? 360 graus, se eu olhar eu estou vendo tudo. Quando você vai para um carro, que é muito mais potente e mais rápido, né, automaticamente do que uma bicicleta, você tem uma visão de fora muito menor do que uma bike, muito menor do que uma moto. Você sai de uma bicicleta para uma moto, tem vários outros controles ali. Tem a gasolina, tem isso, tem o conta-giro, uma série de coisas. Quando você vai para um carro, aumenta mais ainda o seu painel de controle e diminui a visão do que está lá fora. Quando você vai para um monomotor, aumenta aquele painel gigante e uma televisão menor. Só que agora você está num Boeing, cara. E aí você já reparou um Boeing, que é uma janelinha desse tamanhozinho, e um painel que você tem botão para tudo quanto é lugar? Sabe por quê? Porque ele está viajando a mais de 700 km por hora. Não dá muito tempo de olhar lá para fora. Quanto mais potente, quanto mais rápido, o controle é interno. Você tem que olhar para dentro da empresa. São os números que estão dentro. Exato. Entende? Então, para de olhar tanto lá para fora, vai ter a sua janelinha ali, mas o controle tem que estar dentro para você conseguir controlar, porque já passou. O cara sai da faculdade com o seu Harvey Specter, né? De cara. Essas séries de advogado, elas... É quase um desserviço, porque romantiza demais a advocacia, né? Pois é. É verdade. Eu lembrei, eu tava falando, eu lembrei na hora A galera que tá fazendo direito suítes e bota a fotinha de frase, né, do Harvey Specter e tal. Galera, ó, mundo real... É diferente. É diferente. Você sai, contrata assessoria, monta. Eu tenho certeza que não é tão caro quanto uma Mercedes. Não. Né? Dá pro cara que tá começando a fazer... se ele quiser também, eu acredito que devo oferecer treinamentos também, né? Eu tô para lançar uma mentoria agora. Olha aí. Né? Eu tô desenvolvendo isso daí, essa metodologia, porque pensado justamente naquilo. Já que cada escritório é um escritório, não adianta também eu pegar, né? Lógico, a assessoria ela pode pegar e fazer por você. Uhum. Mas vai te limitar porque toda mudança que você quiser implementar no teu escritório, você vai ter que recorrer para assessoria. Né? Certo. Agora, as mentorias, né? Depois que eu entendi o que é a profissão do mentor, cara, é sensacional. É pegar e te fazer economizar tempo. Né? A profissão, o que qualquer mentor faz por você é te economizar tempo. Porque talvez você até conseguiria chegar no mesmo patamar ali, né? Mas você vai dar murro em ponta de faca, você vai patinar, você vai dar cabeçada na parede, você vai errar muito, muito e muito, até você chegar naquele momento. O mentor, ele chega ali para te falar, cara, você quer chegar aqui? Eu te levo do ponto A até o ponto B, te explicando tudo que eu errei, tudo que eu acertei, para te economizar tempo. Né? Encurta o caminho, né? Encurta o caminho. E aí, a mentoria ela veio justamente para isso. Para que eu consiga, né, fazer as pessoas saírem do ponto A, que eu já comecei a identificar que é o caos total no escritório de advocacia, né, para chegar num ponto B, que é um escritório estruturado, né, com processos internos bem definidos, com fluxogramas bem definidos, para poder te permitir dar a escala, né, e simplesmente trabalhar. O que você faz é construir essa ponte. Exato. Do A ao B. É isso aí. Show de bola. Então, você aí, advogado,
que quer aprender, quer virar um mestre aí da gestão dentro do direito, né? Doutora Ash tem a solução para vocês aí. E nosso tempo voou, né? A gente falou de bastante coisa. Eu acredito que renda conteúdo para um segundo bate-papo depois. Eu quero entender melhor sobre essa mentoria também. Eu acho que quando você tiver para lançar, a gente traz você de novo para entender, né? Mas hoje, como que a gente acha o Aerte Copo nas redes sociais? O Aerte Copo vai achar pelo perfil do Aerte Copo, aertecopo.adv. Já pesquisou se tem outra Aerte Copo? Não. Então, tá fácil, galera. Eu acho que no cartório não existe outra, no Instagram menos ainda. Eu caí nessa besteira, tá? Eu cheguei, foi na FGV, cheguei lá e falei, Enos. Aí, de quê? Eu falei, não, só pra colocar o Enos. Aí ela jogou e falou, não, tem 2. Eu falei, não acredito. Sério, cara, tinha 2. Tirar uma foto com esse cara. Ai. 2 anos. E tem o da empresa também, é separado, né? Tem o do escritório. O do escritório. Tem o do escritório que é copo.advocacia. Mas Legal. aí o Copo Advocacia é onde a gente encontra também o serviço de gestão. Não. Ou é uma. É separado. Separado. Gestão, por enquanto, é com a Aerte mesmo. Ah, entendi. Isso. No pessoa física. E hoje já dá para entrar na fila de espera? Já. Legal. Já estou construindo a fila de espera, porque enquanto eu estou fazendo toda essa movimentação, né, de oferecer esse serviço da mentoria, muita gente que está precisando, né, dessa ajuda, desse auxílio, Próprios já vem clientes mesmo, procurando. né, que você já tem. Vários Sim, colegas também, sim, vários colegas de profissão, Legal. né? Então, já vem procurando. É isso aí. Então, assim, eu vou pedir para você deixar agora as suas considerações finais. Deixa aquele recadinho maroto para os advogados aí que estão adentrando no mercado, aqueles que já têm 30 anos e não evoluiu tanto, igual ao grupo que você convive ali, que pessoas com 3 anos de advocacia já estão construindo um império. Qual que é o recado que deixa para essa galera? Cara, diferente do que muitos pensam, esse é o melhor momento da advocacia. É o melhor momento para a advocacia, para o jovem advogado principalmente. Porque se tu não vem de uma família que carrega um sobrenome, você que não foi apadrinhado por ninguém, você consegue montar um escritório de advocacia e entrar para brigar com os grandes no mercado hoje, cara, se existe melhor momento para entrar do que esse, eu ainda não conheci. Perfeito. Só ter a mente aberta, né? E você, Exato. doutor Enos? Eu só tô aqui aprendendo sobre É isso direito. aí. O cara falou da bicicleta, quando ele não pode pedalar. Ele é tão viciado em exercício físico que quando ele não pode pedalar porque está chovendo, ele pedala na sacada da casa dele. Monta uma estrutura lá, bota o rolo. fica ele e a filha Lógico. pedalando. Você viu, esse final de semana eu montei um pra minha filha, né? Não tem rolo para criança, eu montei, fiz um pra ela. Vou ter que entrar nesse projeto fit aí, hein? Eu tô te esperando, já tô te já, sério. Mas Papai é isso Noel. aí. Enos, como que a gente acha nas redes sociais? Meu é Enos Bom Jardim. É isso aí, Tá ó. lá. Nome e sobrenome também já difícil não achar. Pessoal, então é isso. Vou pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrever aqui, tá? Deixar aí o seu feedback sobre esse conteúdo. Quero agradecer ao Dr. Aerte pela presença, né? Foi muito bom, foi uma honra ter você aqui. Obrigado. Desculpa usar tanto doutor, eu sei que você não gosta que ingesse, né? Mas assim, é por costume mesmo, né? E também em questão de respeito, porque um advogado que hoje está com 3 anos? 3 anos. 3 anos. Já construiu o que você construiu. Eu conheço cara de 30, 40 anos de advocacia que ainda não formulou isso. A cadeira do escritório é a mesma, de 30 anos atrás. Exatamente. Você deve conhecer, tem uns que eu conheço que tá igualzinho o escritório que então, montou há assim, 30 anos. Quero parabenizar mesmo pelo trabalho, eu achei incrível. Né? Eu acho que o Enos também ficou maravilhado, ele ficou bem interessado. eu Gestão adoro. com esse cara aqui. Eu acho E é isso. sensacional. Eu quero pedir para você que ficou com a gente aqui até agora, para nos seguir nas redes sociais também. O Instagram tá como @Grupo Ortegama. O do Enos ele já passou. Me segue lá também no meu pessoal, que é o sr.ortegama. Lá eu tô compartilhando um pouquinho da minha rotina, mostrando o dia a dia, algumas frases motivacionais, tentando ali influenciar, né? A gente fala que casa de ferreiro espeta de pau. Então, por livre e espontânea pressão, criei minhas redes sociais e o meu particular também. Segue a gente também no TikTok, tá? Canal Ortegama lá no TikTok. Pessoal do TikTok, estamos ao vivo no TikTok, hein? Beleza pra vocês? Já deixa o like aí, já segue a gente, já se inscreve. E é isso aí, galera. Eu quero agradecer a todos vocês. E lembre-se, você também pode empreender, você também pode ter sucesso na sua jornada. Acompanhe o Jogo de Negócios, que aqui você vai ter muita inspiração, muito conhecimento. E não se esquece, pensou em empreendimento? Pensou em Jogo de Negócios. Vem pro jogo.